No Rio de Janeiro, ativistas do movimento LGBT reclamam de retrocesso e corte de verbas em um dos principais programas estaduais de combate à intolerância, o Rio Sem Homofobia. O programa dá assistência às vítimas de homofobia, mas com a falta de recursos, corre o risco de deixar de funcionar. A reportagem é de Ana Ribeiro. Há cerca de 2 anos atrás, eu estava numa loja de um supermercado e, por algum motivo, os seguranças dessa loja entenderam que eu estava ali para furtar, né? E fizeram uma abordagem bastante violenta. Logo em seguida, iniciou uma discussão entre mim e eles. Entre outras coisas, eles falaram palavras de baixo calão como além de preto viado. Casos como o do rapaz se repetem com frequência no estado do Rio. A assistência à vítima de homofobia é imprescindível. Eu procurei o Rio Sem Homofobia para que eles pudessem me ajudar, né, a fazer o boletim de ocorrência e me orientar juridicamente quanto ao ocorrido. Depois eu precisei do Rio Sem Homofobia quando eu recebi o diagnóstico por HIV. E aí eu procurei eles para saber o que eles poderiam fazer com relação ao me iniciar tratamento, a algum tipo de assistência. Mas hoje, o auxílio jurídico, social e psicológico, que foi fundamental para que o rapaz se recuperasse, está suspenso. Serviços do programa Rio Sem Homofobia, como o Disque Cidadania LGBT e os centros de cidadania espalhados pelo Estado, pararam de funcionar. 80% dos funcionários foram demitidos. Em funcionamento desde 2010, o Disque Cidadania LGBT recebeu mais de 23 mil denúncias e os 4 centros de cidadania atenderam mais de 25 mil pessoas no estado. A Universidade Estadual do Rio de Janeiro era responsável pelo programa, mas o contrato não foi renovado, consequência da crise do orçamento estadual. O Rio Sem Homofobia é ligado à Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos. O secretário, o pastor evangélico Ezequiel Teixeira, foi exonerado depois de se declarar a favor da cura gay. Na verdade, ele é apenas a cereja do bolo da desgraça. Obviamente é totalmente incoerente você ter um pastor com convicções religiosas tão enraizadas, inclusive com falas públicas contrárias à própria política do programa estadual Rio Sem Homofobia. Sem sinalização de retomada do programa, resta aos movimentos sociais o protesto. A gente está todo mundo no mesmo barco e esse barco está afundando, infelizmente. Então é preciso ter uma reação da sociedade, cobrando o governo do Estado que realmente ele implemente suas políticas públicas e se vire nos 30 para garantir o orçamento para manter os serviços. Por uma questão de humanidade, eu espero que as coisas melhorem. Além de fundamental que o programa continue vivo, que ele seja reestruturado e que ele seja ampliado. E por falar em direitos de gays, lésbicas e transexuais, nesta sexta-feira começa na cidade de São Paulo a 3ª Conferência Municipal de Políticas LGBT. A conferência anterior foi em 2011. Agora serão avaliadas as ações desenvolvidas pela Prefeitura nestes 5 anos, como o Programa Transcidadania e o Centro de Cidadania LGBT. Será um momento também de discutir e aprovar as propostas para o próximo plano de metas. Para explicar o que vai ser discutido nesta conferência, nós convidamos o Alessandro Melchior, que é coordenador de políticas para LGBT da Secretaria Municipal de Direitos Humanos. Seja bem-vindo, Alessandro. Obrigado, boa Thalita. noite. Boa noite. Alessandro, essa conferência ela é considerada um principal espaço de diálogo entre a sociedade civil e o governo. Por que é importante esse momento? Porque a construção das políticas públicas nos últimos anos no Brasil, em especial nos últimos anos, é uma coisa que vem desde a Constituição de 88, é um processo de cada vez mais demanda de participação da sociedade civil na construção dessas políticas. Porque não é só o governo, não são só os especialistas, os técnicos, as pessoas concursadas das prefeituras, dos governos de estado e governo federal que podem determinar aquilo que é importante para a população. Essa definição tem que ser feita conjuntamente. As prefeituras fazem isso na definição dos seus orçamentos, por exemplo. Agora, a própria Constituição e as leis que regem a execução e a gestão do poder público apontam essa necessidade e essa importância de que a população possa participar na definição dessas demandas, na priorização e dizer aquilo que é importante e aquilo que não é. As conferências, na estrutura que a gente tem hoje de política pública no Brasil, são exatamente esse momento, em que o poder público e a sociedade civil, a população se reúnem para discutir aquilo que é importante e aquilo que não é. A gente viu agora essa reportagem sobre o Rio. Qual a importância do poder público nessa questão? O caso do Rio de Janeiro é um caso exemplar, porque
O Rio Sem Homofobia, na verdade, é a principal política de combate à homofobia, à discriminação contra a população LGBT do Brasil. E ele se encontra já numa situação de muita dificuldade desde o final do ano passado, por conta da crise orçamentária do Rio de Janeiro, e agora, recentemente, com um secretário estadual extremamente conservador, preconceituoso, o programa foi praticamente fechado. Foram 4 centros de referência que foram, né, que fecharam suas atividades. E a dificuldade que isso traz é que justamente é o poder público que pode atender a população. Mulheres, LGBTs, pessoas em situação de de alta vulnerabilidade têm dificuldade de acessar direitos como que outras pessoas não têm. Direito à saúde, direito à educação, direito ao trabalho. E o poder público é justamente a ponte que pode levar essas pessoas de volta para a escola, de volta para a UBS, enfim, de volta para os direitos sociais. Falando em saúde, de volta aqui em São Paulo, essa conferência de 2011, anterior, ela tirou a saúde como um ponto principal que teria que melhorar. Teve melhora? O que foi feito na área da saúde nesses últimos 5 anos? A gente aprovou em agosto de 2014, no Conselho Municipal de Saúde da cidade de São Paulo, o Plano Municipal, a Política Municipal de Saúde da População LGBT. Então, um conjunto de iniciativas e regras que foram aprovadas por consenso pelo Conselho Municipal de Saúde. Então, esse plano municipal foi construído em diálogo com a sociedade civil. A gente realizou uma série de audiências públicas. A partir do plano, foram 9 unidades básicas de saúde da região central que foram referenciadas, então passaram por um processo de meses de formação e treinamento. E agora, no final de 2015, a gente lançou a política de terapia hormonal, de hormonoterapia para travestis transexuais. Porque, geralmente, travestis transexuais utilizam hormônios comprados no mercado negro. Isso traz uma série de prejuízos, inclusive à saúde dessa população, e traz também prejuízos, inclusive financeiros, ao SUS, porque quando a pessoa não faz o tratamento adequado, ela tem que ir para uma emergência, para a UTI, e você fazer essa política tem uma perspectiva, inclusive, preventiva. Então, sai mais barato, inclusive, para o sistema de saúde cuidar e prevenir essa situação do que deixar chegar numa situação de inflamação de silicone industrial, situações que a gente tem. Então, a gente lançou agora no final de 2015, a política de terapia hormonal, e a gente começa a discutir com o Ministério da Saúde. Agora, no dia 4 de abril, tem uma reunião com o Ministério da Saúde, a Secretaria de Direitos Humanos e a Secretaria de Saúde, a criação de um protocolo de terapia hormonal que ainda não existe no Brasil, a partir da cidade de São Paulo, por conta da política que a gente tem estruturado aqui. Que interessante, que bacana, né? Essa conferência agora, o que vocês esperam que apareça como metas para os próximos anos? A gente tem um exercício muito bacana na cidade de São Paulo, em que pese um discurso conservador retroceder no Brasil nos últimos anos, em especial nos últimos meses, a cidade de São Paulo tem sido um espaço de contestação a esse discurso conservador. Então, são vários avanços que a gente tem na cidade. Uma primeira expectativa com a conferência é um reconhecimento dos avanços que a gente teve na cidade e como eles são importantes para combater esse discurso no Brasil. E, de certa maneira, a consolidação dessas políticas. Ao final de 2016, a gente vai ter um conjunto e um sistema de proteção da população LGBT estruturado na cidade de São Paulo, e a próxima etapa é como consolidar isso a partir de lei, a partir de legislação, porque tudo são conquistas de governo. Claro. Ou seja, são conquistas que podem mudar dependendo do resultado da eleição. A Prefeitura, inclusive, aumentou os recursos para as políticas da LGBT esse ano, um aumento de 130%. Os recursos vão para quase 9 milhões de reais. É suficiente? O que vai ser, como que vai ser usado essa verba? É uma grande conquista, porque em períodos de crise econômica, em geral, as políticas sociais são as políticas que mais sofrem cortes de recursos. No Rio de Janeiro, a gente vê essa situação com a homofobia. Em diversas partes do Brasil, as políticas de saúde, assistência social, direitos humanos são as primeiras que recebem a tesoura. Na cidade de São Paulo, a gente teve esse aumento de 130% do orçamento. Não conheço nenhuma outra área, talvez algumas áreas da gestão, políticas para as mulheres, direitos humanos que tiveram esse aumento de recurso. É um recurso suficiente para a gente atingir e responder ao que a gente tem planejado para até o final desse ano, que são mais 4 centros de referência, unidades móveis de políticas LGBTs. Alessandro, quem que pode participar? Para encerrar, quem que pode participar dessa conferência? Lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais que residam e que moram na cidade de São Paulo, né, podem fazer a pré-inscrição pelo nosso blog, que é Conferência Municipal LGBT sp.wordpress.com, ou fazer o credenciamento lá na hora, tanto na sexta-feira. Então deixa eu falar, começa dia 4, sexta-feira, a abertura e as apresentações a partir das 4 horas da tarde. No sábado, às 8 da manhã, começam os debates. O endereço é no Hotel Dan Inn Planalto, que é na Rua Casper Líbero, 115, no centro de São Paulo. Então, indo até lá, a pessoa se inscreve e Você faz pode fazer parte. pré-inscrição, quem não tiver tempo, não conseguir fazer pré-inscrição, pode diretamente fazer o credenciamento na hora e participar, ajudar a gente a construir uma cidade mais bacana e melhor para todo mundo viver. Muito boa sorte para vocês. Eu e que obrigada agradeço, pela Thalita. Obrigado pelo espaço sempre da TVT com a gente. Obrigada.